De volta com o programa Ponto de Vista. Hoje estou falando um pouquinho sobre jiu-jitsu. O entrevistado de hoje é Luiz Neto. Ele é o presidente da Federação Amazonense de Jiu-Jitsu. Neto, falando um pouquinho de preparação física, nós vemos muito no MMA. Muita gente acaba confundindo jiu-jitsu com MMA, que não tem nada a ver. O MMA surgiu do jiu-jitsu, já que foram os Gracies que fizeram o primeiro UFC, quando surgiu, na verdade, o MMA, que na nossa época era conhecido como Vale Tudo. Mas hoje nós verificamos uma situação da perda de peso brusca de um dia para o outro numa luta. De um dia para o outro você consegue perder 5, 6, 7 quilos. Existem casos que um dia antes você está muito abaixo do peso e você entra na luta bem mais pesado. No jiu-jitsu é diferente, né? Porque hoje a pesagem é na hora. Antigamente você pesava na sexta-feira para lutar no domingo. Então você acabava recuperando o peso. Já no jiu-jitsu você tem que pesar de kimono, o kimono que você vai competir, e você tem o determinado peso, você tem que pesar na hora da sua luta. Senão você ali mesmo é desclassificado. Então exige mais, né? A pesagem, você tem que estar bem para lutar com o peso que você, entre aspas, ainda continua perdendo. Então você luta realmente no peso natural hoje. Você luta no peso que você, da categoria, o peso natural, não tem tolerância. E você só sobe na balança uma vez, é a pesagem oficial. Você, por mais que passe 100 gramas, você está desclassificado no momento, porque você não pode trocar nem o vaguio, nem a calça, nem a faixa, para dar um peso mais baixo. Então, no nosso tempo era bem mais fácil. Bem mais tranquilo, né? Perdia, estava um pouquinho mais pesado, corria um pouco com saco, com um monte de roupa, e aí acabava emagrecendo, né? Corria na sexta, no sábado, estava bem para pesagem. Apesar de que no Vale Tudo, que é o MMA hoje, acontece muito isso. As pessoas, os lutadores na sexta-feira estão com peso bem inferior e na hora da luta estão eles bem acabam desidratando para pesar, e eu tenho relatos de lutadores, até digo assim, amazonenses, que o peso dele natural é 90 quilos e ele luta até 73. No dia da pesagem ele consegue pesar os 73 quilos e no dia da luta ele pesa 85, 88. Então é uma situação no mínimo estranha. Vamos falar um pouquinho da situação dos suplementos. Muitas pessoas não sabem o que é o suplemento e acabam dizendo que o suplemento é bomba, e não é. Qual é a diferença do suplemento para bomba que muitos atletas utilizam e é legal em alguns casos? O suplemento, primeiramente, não é proibido e você não é penalizado pelo doping, né? Já o anabolizante, ele aparece no doping e você, evidentemente, vai ser desclassificado. E sem contar que o suplemento ele não traz efeito colateral. E o anabolizante, com certeza, traz e muito. E se você quer manter um treinamento prolongado, você tem que fazer a longo prazo. O anabolizante ele te dá a curto prazo com uma série de efeitos colaterais. E já o suplemento é a longo prazo sem efeito colateral. Então o lutador acaba mensurando o que é mais viável, né? Já que ele tem uma série de eventos, já que tem um evento por mês, às vezes mais de um evento por mês importante. Então ele tem que estar sempre bem e sempre, a qualquer momento ele pode cair num exame e de repente comprometer toda a carreira dele, perder contratos de luta, perder seminários, perder viagens, enfim, ele tem muito mais a perder fazendo uso dessas substâncias do que fazer a longo prazo, com um treinamento mais intenso e conseguir bons resultados de uma forma mais leal com o seu adversário. Falando um pouquinho não só de resultado, mas desse mercado aberto que são os seminários. Como é que está esse mercado seminário para essas pessoas que acabam ganhando os campeonatos de jiu-jitsu? Está cada dia que passa mais crescente? É muito crescente. O crescimento, você ganha, eu vou exemplificar, um campeão mundial, ele pode não ser ninguém antes da final. Quando ele ganha o mundial, ele passa a ser a celebridade. Na mesma hora que ele está no pódio recebendo a premiação, ao descer, tem 4, 5 convites para ir para outros países, para disseminar, até para abrir academia, para fazer parcerias, para ser treinado pela equipe que está no UFC. Eles convidam, porque, mais uma vez, o Brasil é referência na luta, né? Então, eles vêm buscar no Brasil, os que estão ensinando lá fora, os que aprenderam, que são casca grossa, aprenderam com o brasileiro, né? Então a gente vê o crescimento, hoje eventos em Dubai,
né? Cresceu muito e o volume de dinheiro que envolve esses eventos é muito grande, né? Hoje premiação é carro, é moto, né? A gente está falando de algumas milhares de dólares, né? por categoria, então não dá para se remeter àquela forma amadora. Não, vou lá no campeonato, vou tentar ver o que dá. Hoje mudou isso aí. Só compete os melhores. Só né? quem tem condição de ganhar mesmo. Cada luta mais difícil que a outra. Não tem mais chave mole. Né? Hoje você olha, tem 10 caras na tua categoria, podia ter 20. Os outros 10 já correram, porque sabe que ali estão os 10 melhores. Então, está cada vez mais sério o treinamento e mais puxado para o próprio atleta. O negócio está ficando cada vez mais difícil e mais pesado. Então, falando um pouquinho, a gente terminou o bloco passado falando do biotipo do amazonense. Eu já entrevistei um médico aqui no programa e ele falou exatamente disso. O amazonense, principalmente os leves, em virtude da alimentação, do próprio clima, eles têm uma tendência maior a se desenvolver em modalidades de arte marcial. Aí ele deu o exemplo do jiu-jitsu e do MMA. Isso é lenda ou é fato? Não, é fato. A gente percebe isso a cada dia. A própria Academia Nova União do Rio de Janeiro, ela sempre entra em contato com os mestres daqui para que eles enviem atletas de 70 quilos para baixo, para lá, porque eles sabem que é sucesso garantido, que é o caso do Louro, que mora hoje em Nova York. A gente vê o próprio José Aldo. Que foi levado pelo Louro, né? Que foi levado pelo Louro, tem o Dileno, enfim, tem uma gama de lutadores aqui. Eu até digo assim, que hoje se você quiser fazer assim, olha, eu quero 10 de cada peso, os 10 melhores, nós temos aí uma equipe para enfrentar qualquer país, qualquer estado, que a gente vai se dar bem. Ok, fazer agora só um pequeno intervalo e volto já com o programa Ponto de Vista.